Boa noite, pessoal. Mais uma noite live para a glória de Deus. Mais uma noite para falar do amor de Jesus. Mais uma noite para poder a gente estudar a Bíblia, entender um pouquinho mais de Jesus, entender mais um pouquinho das Escrituras Sagradas, entender quais são os propósitos de Jesus sobre a vida do ser humano, do homem pecador e de tudo que ele tem para nós, para nossa família, né? Para nossa vida. Hoje o tema é um tema maravilhoso. O tema de hoje é milagres de Jesus. Milagre de Jesus, na realidade, chama milagre de Jesus, mas os milagres de Jesus não são de Jesus. Os milagres que Deus fez, e Jesus fez quando estava em terra, na realidade foi para a gente, né? Foi para nós. Os milagres foi para nós, ser humano. A gente chama milagre de Jesus, mas os milagres que Jesus fez para proveito do ser humano. O que é milagre? Como a gente compreender milagre? Do que se trata milagre? Vamos entender a luz humana, como o ser humano entende que é o milagre, para a gente entender e começar a pregar a palavra de Deus. Amém? O milagre, o que é o milagre? Como acontece o milagre? Né? Um milagre é um ato sobrenatural de Deus, quando ele age fora das leis naturais e governam nosso mundo. Milagres acontecem quando essa é a vontade de Deus, para revelar seu poder de maneira especial. Assim como Deus fez milagres nos tempos da Bíblia, ele também pode fazer milagres hoje em dia. Muitas vezes chamamos atos extraordinários ou altamente improváveis de milagres. Também há situações em que Deus usa as coisas naturais do mundo de maneira tão específica e só pode ter sido intervenção divina. Mas aqui vamos falar sobre atos sobrenaturais, chamados de milagres de Deus, e são impossíveis de acordo com as leis naturais. Como reverter uma doença irreversível, por exemplo, multiplicar comida, né? Ou até ressuscitar mortos, como Jesus fez. A Bíblia relata vários exemplos de grandes milagres, né? Realizados por Deus ao longo da história, através dos profetas, através dos apóstolos e principalmente através de Jesus, assim quando estava na terra, certo? Deus fez maravilhas à vista de muitas pessoas. Os milagres serviam para mostrar o poder de Deus, livrar e abençoar pessoas, confirmar a mensagem de profetas ou pessoas enviadas por Deus, levar pessoas a crer no Evangelho. Então, meus irmãos, os milagres, Jesus, o fundamento dos milagres, a Bíblia relata, foi muitos milagres que Jesus fez. O fundamento dos milagres, o propósito dos milagres era só para esses 4 motivos. Primeiro, mostrar o poder de Deus, né, para mostrar para o ser humano que Deus é poderoso para fazer milagres, né? Livrar e abençoar pessoas, e os milagres serviam para livrar e abençoar pessoas. Confirmar a mensagem de profetas e ungidos enviados por Deus, né? E levar pessoas a crer no Evangelho, na palavra de Deus. Esses são os 4 fundamentos que Jesus fazia os milagres, e Deus fazia os milagres, faz até hoje. É para mostrar o poder de Deus, abençoar pessoas, confirmar a mensagem dos profetas dele, ungidos dele, e levar pessoas a crer no Evangelho, na verdade genuína do Evangelho. Pela própria definição, milagres não eram acontecimentos muito comuns, né? E aconteciam todos os dias. Em algumas épocas e com certas pessoas acontecia mais milagres, mas continuava a ser eventos extraordinários e surpreendentes. Na maioria da parte do tempo, as leis naturais do mundo continuavam em vigor. Na Bíblia também havia milagres. Eram mais raros e outros. Há vários relatos de pessoas sendo curadas, mas poucas de mortes sendo ressuscitadas, né? Além disso, as pessoas na Bíblia que recebiam dons de cura e outros milagres, uns recebiam dom de cura e outros recebiam dom de milagres.
Cura é uma coisa, milagres, operação de maravilhas é outra coisa. Só para você entender. Não podia usar dons em todas as situações. Ou seja, o que está relatando aqui, eles recebiam os dons de cura e os dons de operação de maravilhas, né? Eram os milagres extraordinários. Porém, eles não podiam usar em todas as situações os ungidos do Senhor. Por exemplo, o apóstolo Paulo curou muitas doenças, mas não foi curado de sua própria doença, nem curou as dores do estômago frequente de seu amigo Timóteo. Ou seja, Deus está dizendo aqui, além disso, as pessoas eram curadas na época da Bíblia, como assim também é curado hoje. Recebiam os dons do Espírito Santo, está escrito em 1 Coríntios, em Efésios, recebiam os dons de cura. Porém, eles não conseguiam fazer esses milagres na hora eles iriam, nem eles iriam nem em qualquer lugar. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo, ele curou muitas pessoas, curou e enviou lenços e pessoas foram curadas. Porém, ele próprio não pôde curar a própria doença. A própria doença dele ele não pôde curar. E ele tinha dom de cura e operação de maravilhas. Ele tentou curar as dores do seu amigo de evangelho. Evangelizava, fazia obra junto com ele, Timóteo. Inclusive tem um livro, né, escrito na Bíblia chamado 1 Timóteo e 2 Timóteo. Timóteo era um servo, né, era um discípulo do apóstolo Paulo. E mesmo assim o apóstolo Paulo, um dom de cura, operação de maravilha, constituído do próprio Deus, né, ele não conseguia curar a própria enfermidade. Ele não conseguia curar o próprio amigo e fazer o ministério com ele. Ou seja, o que é dom de cura e operação de maravilhas? É um dom e Deus te dá uma pessoa, fazer uma cura para uma pessoa, ela recebeu a libertação de um câncer em estado terminal, um cadeirante há 20, 30 anos, começar a andar, né? E muitos milagres. Porém, essa pessoa com esse dom de cura, operação de maravilha, ele cura as pessoas, mas ele, na maioria das vezes, não consegue se curar. Porque o dom que Deus te dá não é para ti, é para o próximo. Deus te dá através da graça, né? A graça é favor não merecido. E para com isso você ser usado, né? Se sair do seu eu, se esvaziar do seu eu, para com isso Deus pegar o dom, ele te deu, e usar para curar as pessoas. Isso era os dons de milagre, dom de cura e Deus dava. Está escrito em 1 Coríntios, em Efésios, e tem até hoje para a igreja. Para isso, curar o próximo, mas nem sempre cura a pessoa que precisa. Amém? Então hoje o tema dessa live é milagres de Jesus. E na realidade não é milagre de Jesus. Fala milagre de Jesus porque foi constituído por Jesus onde Jesus estava na terra. Porém, Jesus fazia para o próximo. Jesus não recebia milagre. Jesus era usado para curar as pessoas. Então quem recebia o milagre eram os próximos. É por isso que eu estou falando. Então o dom de cura e operação de maravilhas não serve para ele, serve para curar e fazer o milagre na outra pessoa. Na pessoa não serve. E aí aumenta a pessoa e tem o dom de prosperidade. Um exemplo. O dom de prosperidade, você põe a mão na cabeça de uma pessoa, ora por ela e Deus prospera a vida daquela pessoa. Mas vê você próprio não é próspero. É a mesma coisa do dom de cura. Você põe a mão na cabeça de uma pessoa, invoca o Deus Todo-Poderoso, faz uma oração e Deus cura aquela pessoa. Mas vê você não é curado. Isso é o dom de cura e o dom de operação de maravilhas. Então, nesse tema, nessa pauta que eu estou relatando, a gente vai falar sobre alguns milagres de Jesus que eu achei extraordinário. Existem muitos milagres que Jesus fez, mas eu vou relatar 2 ou 3 aqui para a gente entender quais foram os milagres de Jesus, como ele operava, para o propósito do milagre e como a gente ter fé suficiente para poder nós receber o milagre. O milagre, como eu falei no começo da live, é o quê? O milagre é um ato sobrenatural de Deus quando ele age fora das leis naturais. Isso é o milagre. E governa no mundo, né? Milagres acontecem quando essa é a vontade de Deus, não vontade de homem. Mesmo o homem tendo o dom de operação de milagre, de maravilhas, manda a hora de fazer o milagre, ou de acontecer o milagre, é o próprio Deus. Deus dá o dom para mim e para você, mas quem controla é Deus, não somos nós. Amém? Para revelar seu poder de maneira especial. Por isso Deus dá o dom de operação maravilha para nos usar para nosso próximo.
mas em controla o próprio Deus. Deus pode te dar o dom de cura, de operação de maravilhas, e ele não vai tomar. E Deus te dá, ele não toma. Porém, Deus só vai usar você na hora que ele quiser, e mediante a tua fé e a tua santificação. Se você sai de santificação, sai da palavra de Deus, você vai estar um dom, porém esse dom não vai ser ativado. Deus não vai te usar, porque Deus não trabalha um vaso sujo. Você tem que estar em santificação para Deus pegar, usar o dom que ele te deu para poder curar uma pessoa, para poder libertar uma pessoa. Amém? Então, milagres é um ato sobrenatural de Deus, não de homem, de Deus, quando ele age fora das leis naturais. Amém, meu irmão? Vamos falar aí sobre os milagres de Jesus, para não entender como era e se procedia os milagres de Jesus. Primeiro a gente vai falar em Mateus 8, capítulo 8, versículo do 2 ao 4. Mateus 8, do 2 ao 4, está escrito assim: um leproso aproximou-se e adorou de joelhos e disse... Só para você entender, o leproso, todo cheio de lepra, vendo Jesus, está relatando aqui sobre a pessoa de Jesus, quando viu, aproximou-se de Jesus, ou seja, aproximou-se é dizer, buscou, foi até Jesus, certo? E em seguida, depois ele viu Jesus, aproximou e foi até Jesus, ele se ajoelhou-se e disse, primeiro, foi até Jesus, buscou a Deus, né? Segundo, prostrou-se. Terceiro, falou e disse. Ele falou e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha que maravilha desse versículo de Mateus 8, do 2 ao 4. Eu só li o 2. Um leproso aproximou-se, adorou Jesus. Primeiro, ele aproximou-se, adorou. Depois, prostrou-se, né? Se ajoelhou-se e disse. Ele adorou, ele se ajoelhou, se prostrou e ele não pediu o milagre. Ele não reivindicou o milagre. Ele não impôs o milagre. Não, pelo contrário. Ele adorou primeiro, ele se ajoelhou diante de Jesus e disse, Senhor, se tu quiser, tu pode purificar-me. Em outras palavras, tu pode me curar. Mas isso é se tu quiser. Versículo 3 de Mateus 8. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, tu és ser purificado? Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se aos sacerdotes, e eram os pregadores da época, e eram os homens da palavra, eram os religiosos da época, né? E resistiam contra Jesus, e lutavam contra Jesus, né? Vá até os sacerdotes e apresente a oferta, e Moisés ordenou para e sirva de testemunho. Jesus mandou falar para o sacerdote. O sacerdote era e pregava a palavra na época. Eram as pessoas que pregavam a palavra, eram os religiosos de plantão, eram as pessoas que mandavam as sinagogas, trazendo para o dia de hoje, são as igrejas, né? São os pastores, são, no caso da igreja católica, são os padres, assim sucessivamente, era religião. Então aí eu aprendo 4 situações desse leproso, para poder receber o milagre. Primeiro, sem pedir nada a Jesus, sem reivindicar nada, sem impor nada, ele adorou Jesus. Segundo, ele se ajoelhou-se e se prostrou, se entregou. Terceiro, ele fez um comentário, ele não pediu, ele falou assim, Jesus, se tu quiser, tu pode me curar, tu pode me purificar. Ponto. Falou mais nada. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e perguntou, tu és ser purificado? Imediatamente ele foi purificado da lepra. Jesus limpou. Em seguida, além dele adorar, se ajoelhar e falar se Jesus podia purificar ele fez o quê? Levou a oferta até o sacerdote, como sentimento de gratidão, porque foi a direção que Jesus deu. Em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para e sirva de testemunho. Ou seja, por que Jesus, mesmo o leproso,
tendo adorado primeiramente, mesmo o leproso tendo se ajoelhado, mesmo o leproso não tendo reivindicado o milagre, né? Nessa parábola de Mateus 8, capítulo 8, versículo de 2 a 4, mesmo tudo isso, Jesus ainda falou, vai lá no sacerdote, vai lá no religioso, apresenta uma oferta para que sirva de testemunho. Porque, meus irmãos, onde você recebe um milagre de Deus, milagre é uma coisa sobrenatural. O mínimo que você tem que fazer é ser grato. Gratidão ao Senhor. Então, como naquela época, o sistema religioso, os fariseus, escribas, sacerdotes, relutavam contra Jesus, não aceitava Jesus, não aceitava a palavra da verdade, dizia que Jesus não era Jesus, né? Não era o Messias. Jesus correto, santo, fiel, né? Falou, recebe o teu milagre, tu fostes curado, purificado, mas vai lá no sacerdote, vai lá no religioso, oferta lá na casa do Senhor e faça isso como testemunho, e eu, Senhor, fiz um milagre na tua vida. Então a pergunta para mim, para você nessa noite, meus irmãos, você quando pede um milagre, você adora primeiro? Você adora o Senhor? Vou fazer a segunda pergunta para mim e para você. Onde você pede um milagre do Senhor, você se prostra? Você vai para o culto, para o joelho? Terceira pergunta. Quando você pede um milagre do Senhor, você pede humildade nem esse leproso? Se tu quiseres, tu pode me curar, mas se tu quiseres. E foi o leproso e dizer, todavia eu te adorei. Todavia, eu me prostrei, mas e se tu quiser, tu faz. Se tu não quiser, não vai mudar nada. Terceira coisa. Quarta coisa, depois o leproso foi purificado, foi fazer uma oferta. Se desapegou das coisas materiais, vai fazer uma oferta como testemunho, como gratidão do milagre que Jesus fez. Então a pergunta para mim e para você hoje é essa. Nós adora antes de pedir o milagre, nós se prostra, nós oferta na casa do Senhor, nós desprende das coisas materiais, nós desprende do dinheiro para receber o milagre. É só para você entender. O leproso aí, ele adorou, ele se prostrou, ele não reivindicou e ele ofertou como testemunho. Ele fez tudo isso aí. Mas tudo isso aí ele fez é muito pequeno perto de um milagre. Porque o milagre não tem nada na terra que possa pagar o milagre. Nada na terra, nem nenhum homem carnal como eu e vocês pode explicar o milagre. Milagre é milagre. Milagre não se explica. Milagre se pede do Senhor humildade, se vive e recebe. E é transformada a vida. Porque todo milagre transforma a vida do ser humano. Amém, meu irmão? Isso foi o primeiro milagre. Vou falar sobre outro milagre, segundo milagre, uma mulher sobrenatural também. E me chama muita atenção na Bíblia, para poder a gente adiantar, senão não vai dar tempo para todas as palavras, amém? Mateus 9, capítulo 9, versículo do 2 ao 7, está escrito assim. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé e eles tinham, disse ao paralítico, tem de bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus falou isso, né? Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos. Os mestres da lei são os religiosos de plantão, os fariseus da época, né? Este homem está blasfemando, falando com Jesus. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhe, por que vocês pensam maldosamente no seu coração? Foi uma pergunta para os mestres, para os fariseus, para os religiosos, para os escribas da época, né? Aí Jesus falou para ele, e é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Jesus falou para os fariseus, mas para que vocês, Jesus falando, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar, esse paralítico falou desse jeito, levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi curado automaticamente. Então eu aprendo nesse segundo milagre de Jesus. Eu aprendo. Mateus 9, capítulo 9, versículo 2 a 7. Toda vida, e você, e tem o dom de cura, e tem o dom de operação de maravilhas,
a fé que você tiver, você for fazer o milagre, vão se levantar pessoas contra você, dizendo que você é um falso profeta, dizendo que você é um falso ungido, dizendo que você não é de Deus, dizendo que é demônio que está usando. Por quê? Porque o sistema religioso, a oposição, as pessoas que não creem no milagre, as pessoas que não se santificam, as pessoas que não recebem um dom maravilhoso de Deus, como o dom de cura, o dom de operação de maravilhas, nunca vai aceitar você sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para poder curar uma pessoa, para poder libertar o cativeiro. Não vai se levantar contra você. Então, só para você entender, se você ora a Deus pedindo o dom de cura, o dom de operação de maravilha, você é ser usado nessa área por Deus em milagres, entenda, a oposição vai ser grande, a retaliação vai ser grande. Você tem que estar firme com Jesus para aguentar. Não aguentar as maravilhas que Deus vai fazer através da tua vida, mas aguentar o sistema religioso e não aguenta. O sistema religioso não aguenta ver uma pessoa sendo usada com Deus, um dom de cura, uma operação de maravilhas, libertando um endemoniado, libertando uma pessoa da cadeia da depressão, libertando uma pessoa da alma, né? Libertando uma pessoa do cigarro, da droga, da cocaína, do fumo, né? Da prostituição, né? De tudo e não presta desses vícios malignos. Ninguém vai gostar de você. E os primeiros que vai se levantar, como está nessa parábola de Mateus capítulo 9, versículo 2 ao 7, o primeiro que vai se levantar, não fique pensando é o ímpio, não. Quem vai se levantar contra você é escriba, fariseu e os ditado chamado mestre da palavra de hoje. Porque Deus não precisa de teologia, de faculdade, de estudo, não. A própria Bíblia fala. A Bíblia é própria e apta para ensinar, redair, corrigir, orientar e dar sabedoria na palavra, para você entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você não precisa tá se justificando para fariseu. Você não precisa estar justificando para escriba. Você não precisa estar se justificando para pessoas que não faz e ainda critica que você faz. Porque como falou aí, ó. Jesus falou, e tu és eu dia. E os pecados dele estão sendo curado ou ele se levante antes. Então Jesus, para quebrar a crista dos religiosos de plantão, não só falou para o paralítico, está perdoado teus pecados. Falou, se levante e anda. E o paralítico se levantou automaticamente e saiu andando. Então, meu irmão, a gente tem que vigiar hoje em dia. Aonde você faz a obra, quem vai estar ao redor de você, para poder você não sofrer retaliação. E o diabo não usar essas pessoas para botar a tua fé em dúvida. A tua fé em dúvida. Porque Deus quer te usar. Deus tem um dom de cura para te dar. Deus tem uma operação de maravilhas para te dar. Deus quer te usar para libertar o drogado, para libertar o viciado em álcool, para libertar o prostituto na prostituição, para libertar o anseroso, para libertar o depressivo. Deus quer te usar. Só que para poder Deus te usar, você não pode deixar os religiosos de plantão, porque os religiosos de plantão, religião não é de homem. Religião não é de homem, religião é de homem, né? Tiago 1:27 está dizendo, a única religião constituída por Deus é cuidar do órfão, da viúva e não se corromper com esse mundo. Então você não pode deixar o seu ministério, você não pode deixar a sua fé, a sua boa vontade, o seu amor fraternal, amor para o próximo, pedir o dom de cura, operação de maravilhas, e Deus querer te usar e você deixar o diabo botar dúvida na tua mente por conta desses fariseus, desses religiosos de plantão. Só e tem tá assim, meu irmão, hoje tá assim, ó, de pessoas religiosas, não tem santidade, não tem profundidade no evangelho, não tem vida com Deus, porém são santarrão. Se acha melhor do que o próximo, se acha superior do que o próximo. Quando eu vou para a Bíblia, Jesus fala, quem quiser ser maior no reino do céu, seja o menor aí na terra, seja o mais serve. Quando eu vou para a Bíblia, Deus fala, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quando eu vou para a Bíblia, Deus fala, eu uso os malucos, os loucos para confundir os sábios, para confundir os que se acham, né? Eu levanto, eu tiro o necessitado do motor necessitado e faço sentar
no meio dos príncipes e poderosos dessa terra. Então, meu irmão, se você tem vontade de fazer a obra, se você sente do Espírito Santo, se você ora por dom de cura, operação de maravilha, esse é o sistema religioso. Porque o sistema religioso é de homem, e homem é falho, pecador, carnal, hipócrita, né? Falso, e a maioria das vezes são endemoniados. Só que quando Deus está te usando atrás de operação de maravilha, de dons, o que é que eles acham? E quem está endemoniado é você. Porque o próprio Jesus, quando foi orar as pessoas, quando estava na terra, foi chamado de príncipe, filho de Boizebu. Foi chamado de demônio. O próprio Jesus, justo, santo, o Messias, o Salvador, né? O grande Elohim, El Shaddai, o Deus conosco, né? O Emmanuel, foi chamado. Imagina aí você. É por isso que deixa muito claro nessa Bíblia, onde Jesus ia fazer o milagre, os fariseus impedem, impedir, contradizer, dizer que Jesus estava blasfemando. Imagina aí você. Amém, meu irmão? Eu vou falar sobre o terceiro milagre, para você entender só sobre os 3 milagres, como é que Deus opera, como é os milagres de Jesus, o que é milagre. E para frente eu vou falar até o final da live, como você pode receber o milagre, como você pode ser usado para poder provocar um milagre na outra pessoa, se Deus quiser te usar, te derramar o dom sobre você. Como você pode pedir um milagre, eu já falei na primeira palavra. Como você tem que se expor diante do Espírito Santo de Deus no oculto para receber o milagre. Milagre é uma coisa impossível aos olhos humanos. Amém? Está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 20 a 22. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto. Atrás de versículo 21. Pois dizia a si mesmo, essa mulher dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ou seja, essa mulher fazia 12 anos e estava sangrando, né? Tinha fluxo de sangue e não era curada. Já tinha procurado todos os médicos da época, tomar todo tipo de remédio, não conseguia se curar. A mulher do fluxo de sangue, durante 12 anos sofrendo, lutando. Um determinado dia, ela soube que o Messias, né, o Jesus, estava passando, e ela tinha muita fé. Então ela falou: vou de encontro com ele, né? Então ele foi de encontro com Jesus, e antes dela tocar em Jesus, ela falava para ela mesma, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar esse manto de Jesus, ficarei curada, né? Então nisso a mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, né? Quando foi no versículo 22, e aconteceu. Voltando-se Jesus, a viu e disse, viu a mulher que tinha tocado o manto dele, Jesus viu. Anima, filha, anima-te, filha, a sua fé o curou, a sua fé o curou. E desde aquele instante a mulher ficou totalmente curada. Então, meu irmão, o que é que faz um ser humano pecador, como eu e você, um ser humano que peca, né, e é falho, né, e tem muitas fraquezas? A gente peca no olhar, a gente peca no falar, a gente peca no escutar, a gente peca no gesticular, toda hora a gente está pecando. É por isso que Deus deixa muito claro que a gente tem que perdoar o nosso próximo 70 vezes 7 todo dia, porque a gente peca muito, né? A gente peca muito, então a gente tem que perdoar. Então, como essa mulher e do fruto de sangue, é que Deus está dizendo: para poder receber milagre de mim, primeiro você tem que crer. Por eu e você receber o milagre, é a tua fé. A própria Bíblia fala que não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem como agradar a Deus se você agradar o mundo. Se você agradar o mundo, você vai desagradar a Deus. Se você agradar a Deus, com certeza você vai desagradar o mundo. É por isso que o homem de Deus, o ungido de Deus, o homem que vive na palavra, ele incomoda o mundo. Ele é rejeitado pelo mundo. E biblicamente falando, está tudo certo, né? O próprio Jesus na terra, ele se revelou por 30 anos, começou o ministério dele pregando a palavra, né? Fazendo milagres, operação de maravilha. 3 anos mataram ele, crucificaram na cruz. Imagina eu e você que somos pecadores, falhos.
Agora, o que Deus é da gente para operar o milagre na tua vida, na minha vida, é duas coisas, aliás, três. Primeiro, fé, né? Segundo, e você se prostre, seja humilde, saiba pedir o milagre. Terceiro, seja humilde, ajude o seu próximo. Porque às vezes você não é a pessoa de receber o milagre. Às vezes você não é a pessoa de receber o milagre. Mas é você que Deus vai usar para os milagres de Jesus. Só se você for ver direitinho, os milagres não eram de Jesus. Era Jesus que fazia o milagre. Era Jesus que fazia o milagre. Mas o milagre era para o ser humano. Quem recebeu o milagre foi o leproso. Quem recebeu o milagre foi a mulher do fluxo de sangue. Quem recebeu o milagre foi Lázaro, que foi capítulo 32, versículo 27. O Senhor fala em Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda humanidade. Há uma coisa difícil demais para mim? Olha o que Deus está fazendo, a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você. Eu sou o Senhor, o Deus de toda humanidade. Deus está falando. Aí está fazendo uma pergunta para mim e para você. Tem alguma coisa difícil para mim? Qual a resposta que você fala? Eu acho que para Deus não tem nada impossível. Ele está fazendo uma pergunta para mim e para você. Eu tenho certeza que não tem nada impossível para Deus. Ele fala, e antes de me formar no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, né? Antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido eu para vir na terra. Antes dele fazer a terra, já tinha escolhido eu. Tem algo impossível para esse Deus? Agora tem muita gente que fala, não, eu creio em Deus. Será? Será que você crê mesmo? Será que quando o bicho está pegando, o negócio está imprensado, você não é o Senhor? Porque o Deus é o Deus de milagre. As coisas normais, eu e você nós faz. Agora as coisas sobrenaturais, só Deus pode fazer. E para Deus fazer, Ele é o Deus de milagre. Para Deus, Ele não tem dificuldade de fazer milagre. Ele faz a hora que você quiser. Deus só precisa de uma pessoa de fé. Uma pessoa que creia. E Ele é Deus. E Ele pode fazer. Então Deus está falando aí. Eu sou o Senhor. Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa demais para mim eu não posso fazer? Não existe. Tudo Deus pode fazer. Isso em Jeremias ele está falando. Ele continuou falando em Lucas. Lucas, capítulo 18, 27. Olha Deus continuou falando. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, vamos ser realistas. Tudo que é possível é para nós fazer. Tudo é impossível, nós recorremos a Deus. E Ele concede o milagre a gente através da nossa fé, perseverança, santificação e posição. Qual é a posição? Está alinhado o céu. Qual é a posição? Obedecendo a palavra da Bíblia. Qual é a posição? Tendo oração quebrantada e contrito. Qual é a posição? Amando o próximo a ti mesmo. Qual é a posição? Descendo na asa do olheiro, né? Reconhecendo que você é pecador, você precisa se consagrar, você precisa buscar o Senhor, você precisa estar em contato com o céu. Hoje é muito fácil você estar em contato com o Wi-Fi através de um celular, como a gente está conectado através de um Wi-Fi. Quem não está através de um Wi-Fi e está através de dados móveis, né? Mas na maioria das vezes é através do Wi-Fi. Você se conecta com o Wi-Fi. Mas a pergunta é, você se conecta com Deus da vida? Você se conecta com Deus que fez a terra? Você se conecta com Deus que gerou você no ventre da sua mãe, que trouxe a terra? Você se conecta com Deus que te ama? Você se conecta com Deus que pode fazer um milagre na tua vida? Você se conecta com Deus que pode transformar a tua vida? Você se conecta com Deus e pode reverter todo o mal em bênção? Você se conecta com Deus que fala que a glória da segunda asa é maior do que da primeira? Você se conecta com Deus, diz com Deus, é através de oração. Se conectar com Deus através de arrependimento de pecado. Se conectar com Deus através da leitura da palavra, como eu estou lendo aí. Se conectar com Deus é você amar o próximo, é você perdoar quem te fere, é você orar pelas pessoas, é você interceder pelas pessoas, é você ajudar as pessoas.
alimentar ela fisicamente, se puder, e alimentar ela espiritualmente com a palavra de vida. Essa palavra eu estou pregando para você. Isso é se conectar com o céu. E eu vou falar para você, quanto mais você se conecta com o Wi-Fi do Todo-Poderoso, mais dados móveis, mais internet ele manda, mais velocidade ele te dá. Quanto mais você se conecta com o Todo-Poderoso, mais velocidade ele te dá, mais unção ele dá sobre a sua vida, mais dons do Espírito Santo ele te dá, mais paz de Espírito ele te dá, mais autoridade ele te dá, mais ele te enche da Shekinah e do poder de Deus. Quanto mais você se conecta, ele te enche, porque Deus é uma fonte inesgotável, Deus é infinito, Deus é tudo que você precisa que seja. Ele é o sol, ele é a lua, ele é o vento, ele é o tempo, né? Ele é amor, ele é prosperidade, ele é paz, ele é tudo, ele é o que você ele seja. É por isso que quando Moisés, ele se apresentou para Moisés na sarça ardente, não se consumia, para poder usar Moisés para libertar o povo de Israel da mão de Faraó, né? Moisés perguntou a Deus: como é que eu te falo, te apresento a Faraó, a Ramsés, era o faraó da época. Deus respondeu para Moisés: fala para ele, eu sou o e sou. Eu sou o e sou. O que é eu sou e sou? E Deus ia falar para Moisés: eu sou o que você precisa, ou seja, eu sou tudo. Eu sou tudo que você é, ou seja, se você precisar de cura, eu sou a tua cura. Se você precisar de paz, eu sou a tua paz. Se você precisar de libertação, eu sou a tua libertação. Se você precisa de união, eu sou a tua união. Se você precisa de restauração no casamento, da família, eu sou restauração. Se você precisar, eu te liberto de qualquer vício, eu sou a libertação do vício. Se você quiser e eu te projeto diante dos homens para te usar um poder, eu vou te projetar. Se tu és um emprego para poder dar de comida à tua família nessa pandemia, eu vou te dar um emprego. Se tu quiser ser curado, se tu está com sintoma do coronavírus ou alguém da tua família já morreu do coronavírus, eu vou te curar. Eu sou e sou o que você precisa, ou seja, eu sou qualquer coisa. Eu sou depende que você se arrepende dos seus pecados, me busque e creia. Eu sou e sou. Eu sou todo poderoso. Todo poderoso está acima de tudo e de todos. Esse é o Deus que eu estou pregando para você. Esse é o Deus milagre. Esse é o Deus que faz o impossível. Amém, meu irmão? Vou estar falando aí outra palavrinha para não continuar nessa live. No livro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 27. Está escrito assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. As coisas são possíveis para Deus. Deus está falando em Marcos 10, 27. Tudo é impossível para o homem através de milagre. Tudo é impossível. Se for um milagre, para o homem é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Então, como é que você consegue atingir o tudo é possível? Com Deus do impossível. É por isso que ele fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. E todas as coisas posso naquele que me fortalece. Quem fortalece nós, pecador? Deus. Ele não pode tudo? E eu posso tudo naquele que me fortalece. Através de crer, buscar Ele e viver em consagração e santidade. Por isso ele fala: eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Então ele fala aí: tem alguma coisa que eu não posso fazer? Tudo eu posso fazer. Amém? Vamos ir para Lucas de novo. Lucas capítulo 1, versículo 37 e 38. Lucas capítulo 1, versículo 37 e 38. Está dizendo assim: pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, e acontece comigo conforme a tua palavra. Então o anjo do Senhor o deixou. Maria é a serva do Senhor. Maria é a mãe de Jesus. Foi através de Maria e Jesus veio na terra como homem. Foi através da Virgem Maria, né? E Deus escolheu, o Espírito Santo desceu sobre ela, ela ficou grávida de Jesus e teve Jesus, né? Então a própria Maria está falando aí de Jesus.
pois nada é impossível para Deus. Isso é Maria falando. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. E Maria, humanamente falando, era mãe de Deus, de Jesus. Mas espiritualmente falando, do plano de Deus sobre a salvação na terra, ela era serva de Jesus, filha de Jesus. Humanamente, Jesus é filha dela, carnalmente falando. Só espiritualmente falando, Maria era filha de Jesus, como eu e vocês somos filhos de Jesus. E ela falou aí, respondeu Maria: sou serva do Senhor, e aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo do Senhor deixou. A própria Maria aí está se rendendo a Jesus, dizendo que é serva dele. E todo poder está sobre Jesus. Todo poder emana de Jesus. A ponte entre o homem e Deus é Jesus. Quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus. Quem tem o poder de perdoar meus pecados teu é Jesus. Quem tem o poder de transformar a minha vida e a tua é Jesus. Quem tem o poder de dar um milagre, de uma cura a mim, você ou um ente querido da nossa família é Jesus. É Jesus que pode tudo. Amém, meus irmãos? Está escrito também em Mateus 17, 20. Está escrito aqui, Mateus 17, 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha, e Jesus está dizendo. Ele respondeu: porque a fé de você, está falando de mim e de você, é uma fé pequena. Eu asseguro, se você tiver a fé do tamanho do caroço de mostarda, caroço de mostarda é uma coisa miudinha, né? Poderão dizer este monte: vá daí para lá, e ele vai. Se você tiver uma fé do tamanho do caroço de mostarda, você pode mandar um monte de um lugar para o outro, ele vai. Nada será impossível para você. Ou seja, você consegue hoje, através do milagre e do impossível, através da fé. Aí você fala: eu não tenho muita fé. Como é que eu posso ter fé? Buscando a Deus, lendo Bíblia, obedecendo a palavra de Deus, jejuando, orando, indo buscar o Senhor na igreja junto com os irmãos, subindo um monte para ter um particular com Jesus, pedindo a sabedoria da palavra para entender Deus falando através das escrituras sagradas. Essa palavra eu estou lendo, se arrependendo dos pecados, reconhecendo que a gente é falho, pecador. Toda hora nós estamos pecando. Nós somos dependentes 100% da graça do Senhor. Nós somos dependentes 100% do perdão do Senhor. É assim que você contrai fé. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você obedece a palavra, mais Deus derrama fé sobre você. Mais você crê no Todo-Poderoso. Mais o milagre que você precisa, você vai receber. Porque não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem como você receber mais fé do que você já tem sem você buscar a Deus, sem você se prostrar, sem você orar. Amém, meu irmão? Então, está dizendo claramente aí. Ele respondeu: porque a fé de vocês é uma fé pequena. Eu asseguro, se você tiver a fé do tamanho do caroço do mostarda, você vai falar: vai monte, desse lugar para o outro lugar, e o monte vai. Nada vai ser impossível para vocês se vocês tiverem fé. Amém? Jesus está falando em Mateus 17. Amém? Ele continua falando em Mateus 13:58, em outro capítulo. Ele está falando aqui também. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Isso é uma passagem de Mateus 13:58. Jesus está falando ali e não realizou muito milagre no determinado lugar, porque aonde ele estava, o povo era muito incrédulo, o povo não tinha fé. Aonde você vai ver milagre? Aonde tem um povo de fé. Aonde você nunca vai ver o milagre? Aonde tem uma pessoa incrédula. Se você não crê no milagre, você nunca vai ter o milagre. Você nunca vai viver o milagre. Você nunca vai ver o milagre.
O milagre de Deus é para quem tem fé. O milagre de Deus é para quem obedece a palavra dele. Milagre de Deus é para quem anda com ele. Milagre de Deus é para quem teme a ele. Milagre de Deus é para quem renuncia o pecado do mundo e anda em santidade na palavra dele, diante da voz dele, da direção dele, da sabedoria dele. Então milagre não é para todo mundo. Milagre é para quem precisa do milagre, para quem tem fé em receber o milagre, para quem é andar com Jesus e supostamente onde ele nos tirar dessa terra e morar com ele na Nova Jerusalém, na cidade santa, e as ruas é de ouro marfim, e está escrito Apocalipse. É para essas pessoas. Fé não é para todo mundo. É por isso que a pessoa incrédula e não tem fé, quando uma pessoa recebe um milagre, ela fala é mentira, porque ela é comandada por Satanás e os demônios, né? Satanás e os demônios, a mente dela, ela não tem como ver a luz do evangelho, ela não tem como obedecer a palavra, ela não tem como entender o que é um milagre. Porque um milagre é uma coisa sobrenatural. Um milagre, o homem comum não tem como explicar o milagre. O milagre, homem não faz. Milagre é só um Deus. E para poder Deus fazer o milagre, ele tem que ver uma pessoa de fé, uma pessoa obediente, uma pessoa que anda no caminho dele. O milagre não é feito de qualquer jeito, nem para todo mundo. É para as pessoas especiais, para as pessoas que andam juntinho de Jesus, obedecendo a palavra e crendo no milagre. Aí vive o milagre, aí recebe o milagre. Amém? Não é para pessoa incrédula. Pessoa incrédula nunca vai receber o milagre. Amém, meus irmãos? Eu continuando aí, para finalizar essa live, já estou indo para o final. Está escrito em Salmos 139, versículo 13 e 14. Está dizendo assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Isso é o salmista, isso é Davi. O salmista Davi está dizendo assim. Então eu gosto de falar essa palavra porque eu estou declarando, eu estou proclamando, eu estou crendo no que eu estou lendo. Amém? Então Deus está falando assim: Tu criaste o íntimo do meu ser. Quando Deus fala e tu criaste o íntimo do meu ser, Deus está falando o quê? E nós fomos formados no ventre da nossa mãe no íntimo. É por isso a ciência humana não sabe como é que se forma um feto no ventre de uma mãe. Nenhum médico da Terra consegue explicar como é que se forma. Só consegue explicar o feto no ventre de uma mãe depois de 3 meses, 4 meses, e o feto já está totalmente formado. Então, a ciência vai lá e faz ultrassom, né? Já vê o coraçãozinho do bebê batendo. Então, a ciência já consegue explicar. E ali existe um bebê, existe um ser humano. Aí mostra o pé, a cabeça e tudo mais. Mas nos primeiros meses de um feto no ventre de uma mãe, nenhuma ciência humana, nenhum médico, nenhuma pessoa da Terra consegue explicar como é que se forma um feto no ventre de uma mãe. É por isso que ele fala em Salmo 139, versículo 13: Tu criaste no íntimo do meu ser. Porque um bebê sendo formado no ventre de uma mãe é uma coisa muito íntima de Deus para a humanidade. É por isso que a ciência humana, os médicos humanos não conseguem explicar. Só consegue ver, detalhar e falar uma coisa depois de 3, 4, 5 meses de gravidez e já consegue fazer a ultrassom. Então Deus fala em Salmo 139: Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Quando Deus fala em Salmo 139 e teceu o bebê no ventre da mãe, está falando eu informei no ventre da tua mãe. Eu te formei no ventre da tua mãe. Eu teci você no ventre da sua mãe. No útero eu teci. Depois do 3º mês de gravidez, a mulher, depois do 4º mês, depois do 5º mês, e o médico vai lá e consegue fazer um ultrassom, consegue ver o coraçãozinho batendo, consegue ver as pernas, consegue ver, dependendo do mês de gestação, até o sexo do bebê.
Mas nos primeiros meses, assim quando está formando o primeiro mês, nenhum médico tem acesso ao feto. Nenhum médico sabe explicar como é que se forma no ventre de uma mãe o feto. Nenhum médico sabe dizer como é que se forma. É por isso que Deus fala em Salmo 139, 13, 14: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Versículo 14: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial. Porque o salmista fala e todo ser humano é formado de um modo especial. Porque é tão especial e Deus faz nós no ventre da nossa mãe, no íntimo, né? Ele tece com as mãos dele no ventre da nossa mãe, no íntimo. O próprio ser humano, a ciência humana não consegue explicar como é que o ventre é tecido. É no oculto, porque Deus é tão maravilhoso para mim e para a tua vida. Deus ama tanto a minha vida e a tua, e Ele faz questão de tecer você e fazer você no íntimo, no ventre da sua mãe. Depois Ele te forma, depois da segundo, terceiro, quarto mês, aí Ele joga a paciência humana, Ele dá inteligência ao médico, Ele dá inteligência ao homem, né? Para poder fazer ultrassom, para ver o coração batendo e todos os procedimentos do pré-natal de uma barriga. Mas os primeiros meses, o formato em forma é Deus. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial. Eu sou feito de modo especial no ventre da minha mãe. Você é feito de modo especial no ventre da sua mãe. O Todo-Poderoso e sim arreou de fazer nós de um modo especial no ventre da nossa mãe, porque nós somos especial. Nós somos muito valiosos. Ele ama muito a minha e a tua vida. Nós temos que valorizar isso. Nós temos que defender isso. Nós temos que viver por isso. O amor. A vida, o amor. Amém, meus irmãos? Então ele fala em Salmo 139, versículo 14: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha que maravilha. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Aí o salmista continua falando: Tuas obras são maravilhosas. Ponto de exclamação. Tuas obras é maravilhosas. Está falando da vida humana, que é gerado no ventre de uma mãe, do feto, de milhares de espermatozoides, e só um Deus permite fecundar, né, no útero da mãe. Deus tece o feto, forma ele e dá a inteligência do homem, do médico, né, humano, para poder fazer o pré-natal até completar 9 meses, né, se for de uma gravidez normal. Se for prematuro, 6, 7, 8 meses, dependendo da gravidez, e você vir nascer e se transformar no ser humano maravilhoso que você é, e eu sou hoje. Então o mínimo que nós temos que fazer através desse milagre, é o milagre de ser formado no ventre da nossa mão, através da mão do Todo-Poderoso, de vir nessa terra, e viver é um dom de Deus, é um privilégio. Quantos espermatozoides iriam viver no nosso lugar? Quantos espermatozoides riou para poder fecundar o útero da nossa mãe para vir na terra, e Deus não permitiu. Deus escolheu eu e você. Deus escolheu eu e você. Deus escolheu eu e você para um propósito dele, um propósito maravilhoso aqui na terra. Então valoriza a vida. Valorize o Deus que te trouxe na terra. Louve a Ele, exalte, glorifique, se prostre, obedeça. Você só vai ganhar. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus fala, e o coração do homem não pensou, não imaginou, e a mente não imaginou, e a boca não falou, é o que eu tenho para você. É muito maior do que você pede, é muito maior do que você imagina. Amém? Ele continua falando aí na parte C do versículo de Salmo 39, 14. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Isso é o salmista falando. Eu vou ler de novo, eu acho muito maravilhoso a passagem da Bíblia, quando fala da vida, fala do feto humano. Isso é extraordinário. Eu vou ler de novo para finalizar essa live. Salmo 139, versículo 13 e 14. Tu criaste no íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Oh Deus maravilhoso! Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. É muito forte esse salmo, meu irmão. É muito forte. Então, o milagre é você. Você é um milagre.
Só para você entender. Quando Deus fala, você é mais que vencedor. Quando Deus fala em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Por ele Deus fala que nós já somos campeão. Por ele meio de milhões de espermatozoides, quando nossa mãe, nosso pai teve o ato sexual, um monte de espermatozoides tentando fecundar o óvulo, o útero da nossa mãe. Você acha que o nosso foi um acidente? Foi não, meu irmão. Foi escolhido a dedo pelo Todo-Poderoso para fecundar o óvulo da nossa mãe. Ele tecer a mão dele, a partir do segundo, terceiro, quarto mês, dar inteligência ao médico humano, fazer o pré-natal, ao 9º mês você nascer. Isso é essa maravilha que Deus fez. A imagem e semelhança dele. Você tem noção do que é ser imagem e semelhança do Deus que fez tudo? Você já parou para pensar? Você é um milagre. Você é um milagre vivo. Você é um milagre vivo, primeiro. Segundo, você é a imagem e semelhança do Deus que faz tudo e pode tudo. Terceiro, você é a ruagem de Deus na terra. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, no teu coração. Primeiro, você é um milagre. Segundo, você é mais semelhante do Todo-Poderoso. Ele teceu na barriga da tua mãe. Terceiro, você é a ruagem do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. O que você quer mais para vencer? Qual é o problema que te para? O que te deixa oprimido? O que te põe dúvida na tua mente? Por que tu não crê no milagre? Porque quando a tempestade vem, tu já duvida de Deus? Porque aquela palavra que Deus usou a boca do profeta, usou a boca do ungido, usou a boca do evangelista, usou a boca do pastor, do pregador para falar com você, e você creu na hora que você recebeu essa palavra para mim. Eu estou vendo que Deus está falando comigo. Onde vem a adversidade, onde vem a tempestade, você já duvida? Você já duvida? Você já acredita na seta do maligno, dizendo, botando dúvida? Só para você entender, a dúvida é a fé de Satanás. Quem tem dúvida alimenta a fé de Satanás. O diabo se alimenta de dúvida. Deus não tem parte com quem tem dúvida. Ou você crê ou você não crê. É por isso que está escrito no Apocalipse, nas cartas, as epístolas, as 7 igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas. E uma das 7 é a igreja de Laodiceia. Está dizendo claramente Apocalipse. E a igreja de Laodiceia são as pessoas mornas, né? A igreja de Laodiceia é um tipo de pessoa morna. Elas, uma hora tão gelada, não estão nem para Deus, outra hora tão quente. Aí Deus fala na palavra: os frios eu respeito. Quais são os frios? Essas pessoas que não é Deus. Essas pessoas que se abraçaram com Satanás, se abraçaram com o mundo e não é Deus. Deus respeita. E Deus fala: eu vou para a guerra, eu quero e venho morar aqui no céu, os entes pegando fogo, os irê, com toda convicção. Agora, os mornos, eu tenho vontade de vomitá-lo para fora, eu tenho nojo. Deus fala. Deus não tem parte com pessoas mornas, Deus tem parte com pessoas entes e crê na palavra do Evangelho sem duvidar. Porque Deus é um Deus soberano. Se Ele te gerou no ventre da tua mãe, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, te gerou, te teceu, né? te trouxe até a terra, né? Muitos dele, ele fala: antes que saísse da madre, te santifiquei e te dei profeta às nações. Muitos ele escolheu assim, ele separou do modo especial, né? Para fazer a obra. Muitos ele fez isso. Aí ele fez tudo isso, aí ele profere um milagre na tua vida, profere uma bênção na tua vida. E você recebe, você até crê. Você crê, porque todo mundo é crente. Ou fé positiva ou negativa, todo mundo é crente. É duas coisas que eu vou falar para vocês no final dessa live. Todo mundo é crente, todo modo de outro, e todo mundo é dizimista. Quem não dizima para Deus, dizima para Satanás. Quem não oferta para Deus, oferta para Satanás. Aí você pode mais dizer: como é oferta para Satanás? Através dos vícios, através da desobediência. Os vícios é o que mais consome teu dinheiro. Os vícios você dizima onde você é viciado. É vício que seja
droga, seja de álcool, seja fumo, seja jogo, seja prostituição, qualquer vício que seja, você está dizimando para o inferno, né? Você está dizimando para o inferno toda a vida e você dizima para esse tipo de situação, você está dizimando para Satanás. Aí você fala, não vou dizimar na igreja dos crentes, não vou dizimar, não vou ajudar no próximo. Aí você dizima para Satanás. É uma escolha. Que você crê no dia, você dizima para Deus. Você oferta, você ajuda um próximo, você oferta na igreja. Amém. E Deus vai te abençoar. Senão você dizima para Satanás. Mas todo mundo é dizimista. E todo mundo é crente. Ou crê uma fé positiva e a fé em Deus, a fé genuína. As pessoas crêem em Deus para receber o milagre e morar no céu, na cidade celestial, na Nova Jerusalém, nas ruas de ouro. Ou você crê na fé negativa, no ateísmo, né? Na blasfêmia, nas coisas humanas. Você crê no outro homem. Você crê na posição do homem, na influência do homem. Você crê no dinheiro que o homem tem. Você crê uma coisa. Mas todo mundo crê uma coisa e todo mundo dizima de um jeito ou de outro. Amém? Então, se você é um milagre, foi escolhido antes da fundação do mundo. Se você é a imagem e semelhança de Deus e você é carruagem do Espírito Santo, você não tem problema. O problema é você. Deus não tem problema. Porque Deus fala, filho, você pode tudo se crer em mim. Porque eu sou Deus do milagre. Eu não sou Deus de fazer as coisas comuns, as coisas lógicas, as coisas que a matemática soma, eu deixei para vocês. E dei sabedoria, dei inteligência. Agora as coisas que saem da mente humana, sai do entendimento humano, sai da lógica humana, né? Sai da explicação do homem, aí é comigo. Isso se chama milagre. Aí se tu quer receber, vai uma fórmula para você e para mim. Deus está mandando falar nessa hora. Me busca, reconhece teu pecado, eu te limpo. Não duvida de mim. Busca eu na palavra, busca eu no louvor, busca eu na madrugada, busca eu no monte. Escuta meus profetas, meus ungidos. Eu vou falar pela boca deles. Deus fala muito claro no livro de Amós, no Velho Testamento. Amós, capítulo 3, versículo 7. Eu, o Senhor, não faço nada na terra antes de revelar os meus santos, os profetas. Deus tem um povo dele escolhido na terra para revelar o que vai fazer. Por exemplo, essa pandemia mesmo, muito tempo antes de começar a pandemia, ele já tinha revelado. Ele falou que ia vir a pandemia. É porque as pessoas estão despercebidas, as pessoas não escutam a voz de Deus, as pessoas não acreditam em Deus. Se vê uma palavra negativa, as pessoas acreditam de cara, mas se vê uma palavra positiva, as pessoas duvidam. Aí é receber milagre, aí é ter vida com Deus, aí é agradar a Deus, aí é estar na posição de Deus, aí é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vai viver. Vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em crer sem duvidar, né? E obedece. Eu não preciso entender para obedecer. Por isso a própria palavra de Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. De que vale eu jejuar se eu não obedeço? De que vale eu ler a palavra se eu não obedeço e leio? Do que adianta eu subir um monte e orar se eu não creio nem na minha oração? De que adianta eu orar de madrugada se a oração que eu faço nem eu acredito? Não adianta. Então você tem que crer para receber. Tem que obedecer para fazer a vontade de Deus. Tem a sua vontade para que a vontade de Deus flua de dentro de você. Por ele fala em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você busca primeiro a Deus, primeiro é tudo, foca. Isso é esposa, isso é marido, isso é pai, isso é mãe, isso é filho, isso é amigo, isso é patrão, isso é funcionário, isso é terra, e busca a Deus. Quando tu busca a Deus, as demais coisas ele traz. Se tu não tem esposa, ele providencia uma para tu. Se tu não tem marido, ele providencia um ungido para tu. Se tu não tem filho e sou estéril, ele abre tua madre e tu vai gerar um filho que nem feito Ana, tá? Se tu tem mais um filho, pede outro, te manda outro. Se tu tá desempregado, abre a porta do emprego.
Se tu tá enfermo, ele te cura. Se tu tá no CTI, entubado, o coronavírus, ele te cura e te traz de volta. É assim, as demais coisas, ele traz tudo. Se tu tem conta, ele provê a situação para poder tu pagar as contas. Se tu não tem paz, ele traz a paz sobre o teu coração. E ainda usa você para trazer paz para as pessoas que estão ao redor de você. Mas não duvide de Deus. Receba o milagre de Deus. Creia para receber. É crer e receber. É crer e receber. É assim. Só que para você crer, antes do crer, tem o obedecer. Antes do crer, tem o obedecer. Depois do obedecer, tem o crer. Depois do crer, tem o atitude. Não sei se você percebeu o nome oração. Oração é o único jeito que tem do homem pecador se conectar com Deus. Deus não. Deus fala de milhões de jeitos com o ser humano. Fala no coração dele, fala na mente dele, fala através da palavra, fala através do louvor, fala através do ungido dele, do pastor, do profeta, fala através das árvores, fala através do mar. Deus fala de milhões de jeitos do ser humano. Você tem que prestar atenção a Deus falando. Agora, para poder você falar com Deus, só existe um jeito, através da oração. E a oração? Presta atenção. Oração. Oração. Ora vem de ora. Orar. Ação vem de ação. Então oração quer dizer, você ora, de preferência várias horas, por joelho machucar mesmo. Ora, depois você age. Ação se transforma oração. Isso é oração. Só as pessoas oram e falam: Jesus, agora eu vou dormir, vou deitar aqui na minha cama e vou esperar o senhor jogar as notas de 200 para mim aqui, os pacotes. Não vai acontecer, meu irmão. Não vai acontecer, minha irmã. Você tem que orar e ação para poder ser uma oração. E onde você estiver na presença do Todo-Poderoso, nem Deus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala a mim em secreto, eu virei do céu e te exaltarei diante dos homens. Onde você fizer isso, seja humilde. Não vá já falando com Todo-Poderoso, já pedindo, como se Deus fosse um prefeito, como se Deus fosse um político, como se Deus fosse um garçom, como se Deus fosse um empregado seu, não. Pelo contrário. Onde você pôr o joelho no chão, agradeça. Jesus, obrigado por minha saúde. Jesus, obrigado pela comida que eu comi hoje. Jesus, obrigado, eu estou com uma roupa vestindo. Jesus, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, se você tiver. Se não tiver, ore para Deus cuidar dele lá no leito de Abraão, lá no seio de Abraão, se ele já morreu. Mas ore, tenha humildade de orar com Deus. Porque às vezes as pessoas vão orar com Deus e vai falar com Deus do mesmo jeito que está falando com um parceiro dele, está falando com um parente dele. Não é assim, seja humilde. Você está falando com o Criador, você está falando com um Todo-Poderoso, você é criatura, ele é Criador. Você é pecador, ele é santo. Você é uma pessoa falha, ele é justo. Amém, meus irmãos? Então a oração vem de oração. Você ora e vai para ação. Você ora e vai para ação. Você ora e vai para ação. É por isso que Deus fala: se tu der o primeiro passo, eu darei contigo. Se eu te abençoo, onde tu pôr a mão, eu prosperarei. A tua mão é ungida, eu vou ungir tua mão. E a tua boca falar, eu faço acontecer. Os teus olhos contemplar, eu trago a existência. Eu sou o Deus do impossível. Amém, meus irmãos? Eu vou finalizar essa live. Eu já extrapolei 1 hora. E essa live é sobre milagre de Jesus. Eu falei no começo da live, vou finalizar dizendo: só em milagre de Jesus é porque Jesus fez. Só que o milagre foi para nós, ser humano. Jesus não recebeu o milagre. Ele só fez o milagre. Em recebeu foi o paralítico. Em recebeu foi o leproso. Em recebeu foi o defunto. Em recebeu foi a mulher do fruto de sangue. Em recebeu foi o aleijado do tanque de Betesda, né? Em recebeu foi o leproso. Em recebeu foi as pessoas, todos os milagres, né? Em recebeu foi o pessoal e bebeu o vinho, ele multiplicou na festa, né? O primeiro milagre que ele fez foi a multiplicação do vinho. Em recebeu o milagre foi as pessoas em cima do monte, ele multiplicou os pães, os peixes, e todo mundo é conhecedor do milagre. Então a pessoa fala: os milagres de Jesus. Não, os milagres do povo. Jesus fez e o povo recebeu. Os milagres para mim e para você. Jesus foi um milagre para mim e para você. Amém? Então creia e receba. Ore e vá para a ação. Não se esqueça, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você é muito especial, te formou no ventre da tua mãe. Tu és mais semelhança de Deus e tu sois a carruagem do Espírito Santo na terra.
Recebe essa palavra, guarda no teu coração, não deixa Satanás arrancar e seja uma pessoa obediente à palavra de Deus. Custe e custar, porque hoje nós temos mãe, pai, esposa, esposo, filho, né? Todas as famílias. Só e na hora da salvação vai ser tu e Deus. Vai ser tete a tete. Vai ser tu e Deus. E Deus vai chegar perante você e vai dizer: e tu tens servo bom e fiel, sensato. Ou então vai dizer: aparta de mim, servo infiel, insensato, né? Então eu quero estar do lado dos sensatos, fiel. Luto todo dia, vou continuar lutando, perseverando, né? E eu espero que você receba essa palavra e continue lutando para ser fiel, né? Ser o servo, o filho amado, né? Ele falou o Daniel, sensato, prudente e agrada a Deus. Porque quando você agrada a Deus, você está agradando a você, porque você é mais semelhança dele. Amém, meu irmão? Vou finalizar essa live. Quando for na quinta-feira tem outra live para a glória de Deus. Eu espero que Deus venha falar mais uma vez. Eu agradeço vocês aí, vocês que estão vendo, vocês que vão ver na madrugada, de manhã, na tarde. E Deus possa estar falando através da minha boca, e vocês possam receber e entrar nos propósitos do Senhor, para vocês usufruir, viver, contemplar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele, o domínio é dele. Ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã, ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ele está aí na sua casa, ele está nos quatro cantos da terra. Ele é o Deus que pesa todas as águas do mar na palma da mão, Ele conhece cada fio de cabelo da tua cabeça, ele sabe um por um. Ele é o Deus, ele conta as estrelas uma por uma e chama cada um pelo nome. Ele conhece teu nome, ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te gerou no ventre da tua mãe por propósito dele, para a glória dele. E todas as pessoas que andam com Deus vivem o sobrenatural de Deus. Vive a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E tudo que faz, vai bem. Tudo que vai e faz, prospera. Tudo que faz, leva amor, compaixão, misericórdia, perdão. Amém, meu irmão? Deus abençoe a vida de vocês e fica na paz do Senhor.